Boa tarde, meus amigos. Vamos agradecer a Deus Pai por mais um dia de presente em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec, nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje, nós estamos no item 5 desse capítulo 21, cujo título é Prodígios dos Falsos Profetas. Veremos então. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu e ainda menos, o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pôde ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui a aquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivos dos enviados de Deus e, por isso, nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado em benefício de sua ambição, de seu interesse, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, aos olhos de algumas pessoas, passa por prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto o mais digno quanto o mais indigno podem possuir.
O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Pois bem, nós vemos nesse item que os prodígios e os milagres são os conhecimentos das leis da natureza, do universo. Quem detém o conhecimento necessariamente não é bom. Pode-se usar esse conhecimento para o bem ou para o mal. Depende da índole, da moral da pessoa. Então, não é porque uma pessoa saiba como manipular esses fluidos que ela vai usá-lo para o bem. Por exemplo, o sinônimo de demônio que cita ali é gênio. E gênio, existe gênio do bem ou do mal. E conforme nós evoluímos cientificamente, conforme nós passamos a conhecer aquilo que antes chamávamos de milagre, é que vamos tendo essa clareza de perceber que é chamado de milagre aquilo que não se conhece, que não sabe como acontece, não se sabe a providência, a procedência, e que o que nos liberta realmente é o conhecimento, é o estudo, é o melhoramento moral para estarmos ali entre os bons, que conseguem, não os bons no sentido da vaidade, mas de sabermos conhecer as leis da natureza e de Cristo. Vamos dar continuidade ao item 6 e 7 desse capítulo. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1 Epístola 4:1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhe o golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Pois bem, nesse trechinho, meus amigos, nós vemos que o Espiritismo não dá para se dizer assim, eu sou um profeta, eu vou profetizar, eu vou ter o dom da profecia nesse sentido, porque o próprio Espiritismo vem ali buscando essa razão moral.
e que, se a pessoa buscar estudar a fundo, vai ver que o Espiritismo não tem isso. Ele está ali buscando essa ciência espírita, revelando ali as causas desses mistérios anteriores que eram tidos como milagres e que nós sabemos que não o eram. Ele está ali levantando esse véu desses mistérios para que possamos entender. Continuemos a leitura. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, da terra, passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como uns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-lo à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar sobre estas palavras de Jesus: reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Pois bem, vamos ver um pouquinho sobre esse trecho lido, né? Desse item que começa ali no item 6, 7. Não acrediteis em todos os espíritos, pois se naquela época já existiam falsos profetas, hoje, com tudo que estamos passando no planeta, com a pandemia, com as mudanças, né, que estão por vir ainda, nós sabemos disso. Temos ainda muito mais falsos profetas. E nós vimos num dos trechinhos aqui que nos diz: tomai cuidado não só com os falsos profetas encarnados, que são pessoas aqui ainda presentes, querendo se colocar como profetas, mas principalmente com os desencarnados. São aqueles que, desencarnados, continuam ali com seu orgulho e vaidade arraigada, né? Então, tendes cuidado com os falsos profetas, encarnados e desencarnados, que, enganando os médios orgulhosos, fascinados, eles ainda estão se fazendo ali, se colocando através dos médiums para que os vejam como querem se apresentar, moldando ali o seu perispírito para serem vistos como pessoas renomadas. Nós sabemos disso, né?
que espíritos podem moldar o seu perispírito e aparecer aos médiuns videntes como preferem. Então, muitas vezes, aquele médium que está tendo ali a intuição, ouvindo e vendo um desencarnado dizendo, acredita piamente naquilo. Eu estou vendo, é um espírito que eu vejo, eu estou sabendo que ele está dizendo a verdade, porque é fulano que eu vi. E eles conseguem fazer isso. Então tomai muito cuidado. Por isso, orai e vigiai. Sempre, sempre. Os bons espíritos trabalham com aquele médium que está buscando se melhorar, que ainda não é santo, porque não somos santos, por isso estamos aqui, estamos em busca, mas que estão buscando, se esforçando para se melhorar moralmente. Então, se há essa busca de melhora, se há essa busca pelo conhecimento nas obras básicas, aí sim pode-se acreditar, averiguando sempre, porque se o espírito for do bem, ele não vai ficar triste, magoado se você for buscar ver se aquela mensagem que ele está passando é verdadeira ou não. Porque os espíritos bons acham bom que médiuns vão atrás descobrir se é correto ou não o que vão dizer. Sabe que estão em busca do melhoramento. Agora, já aqueles que querem se aparecer e ainda não têm essa elevação moral, eles vão ficar muito bravos e chateados. Então é preciso orar e vigiar. A qualidade da mensagem tem que ser analisada, buscando também ver como é a prática do médium que serve para essa transmissão, pois os similares se atraem. Então é necessário buscar isso. O médium traz ali uma mensagem que a princípio parece ser maravilhosa, mas qual é a prática desse médium? Vamos analisar? Porque não analisar no sentido de julgar, sabe, gente? Mas assim, analisar. Porque aquele que pratica o bem está em sintonia com os bons espíritos e trazem boas mensagens, e não mensagens que possam querer enganar. É o esforço que nos fará pessoas melhores, médiuns melhores, espíritos melhores do que viemos. Por vezes é difícil, doloroso até, mas vale a pena, porque é para isso que viemos, né? Para nos fazermos pessoas melhores, não em posses, não em aquisições, mas em humanidade, em caridade, em amor, em aprendizado sobre o Evangelho, né? Por exemplo, nós só podemos dizer que somos evangelizados quando o Evangelho faz parte do nosso dia a dia, quando a nossa prática representa os ensinamentos de Cristo ali contidos no Evangelho. Se não for assim, não somos evangelizados. Nós só conhecemos o Evangelho. Muitas pessoas dizem assim, já li todas as obras básicas, repeti até a leitura. O Evangelho pode me dizer aí que eu sei decor. Quantas pessoas conhecemos que dizem ali trechos da Bíblia, do Evangelho, decor? Mas isso não significa que seja evangelizado, porque evangelizado no sentido de termos o Evangelho como prática, é isso que nos torna melhores, né? Por vezes se diz, sou espírita, entrei no espiritismo. E se diz assim, batendo no peito, sabe? E agora eu sou espírita. Eu vou lá na Casa União
em Cipó. Todo sábado eu participo das palestras, eu até leio a palestra. Mas e aí? Eu entrei no espiritismo, mas o espiritismo não entrou na pessoa. Só é espírita realmente aquele que coloca em prática o que o espiritismo ensina, que coloca em prática aquilo que o espiritismo coloca. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso tudo é assim, muito fácil de se entender. Eu vou à casa espírita, eu aprendo isso, eu sei que o amor e a caridade são ali as leis que Cristo deixa aí, porque através dela todas as demais são cumpridas. Eu entendo, mas é difícil ainda muitas vezes se colocar em prática. Então, meus amigos, muito mais do que dizer eu sou espírita, agora eu frequento a casa espírita, muitas vezes eu posso até não dizer nada, não para negar o espiritismo de forma alguma, porque não tem porquê, é uma doutrina ali tão linda, tão maravilhosa, que leva ensinamentos tão sérios de Jesus e de uma forma decodificada para que entendamos. E se já estamos a ponto de podermos entender, porque nós vemos que lá no comecinho tudo era em parábolas, para que o povo daquela época, quando Jesus aqui esteve presente fisicamente, entendesse. Nós aqui já podemos ter isso decodificado, falando claramente e abertamente. Então, quando dizemos sou espírita, quer dizer, eu estou conhecendo, nunca vamos saber tudo nessa encarnação, porque ainda existem muitas coisas a serem desvendadas, mas o máximo que eu conseguir aprender aqui e praticar, não é o aprender a ler, lendo, que é ótimo e maravilhoso. Quanto mais se lê, mais se aprende, sempre fica um pouquinho daquilo que se leu. E é maravilhoso isso, é um adiantamento maravilhoso para o aprendizado, boas leituras. Mas buscar daquilo tudo que lemos, colocar um pouquinho em prática no dia a dia, nessa semana que vai se iniciar aí, que possamos perceber isso tudo, né? E que se somos médiuns, todos são, mas médiuns em ação, que tenhamos o cuidado de orar, de vigiar, para estarmos sempre em boa companhia. Meus amigos, que a semana seja de luz, de paz para todos nós. Em nome de Deus, e que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da Gênese de Kardec, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Estamos no último item, desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte foi objeto de numerosos comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e que não o acharam. Uns viram neste desaparecimento um fato milagroso, outros supuseram uma remoção clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria jamais revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico, durante toda a sua vida. Não teria sido senão uma aparição tangível, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida não teriam sido mais que uma aparição. E dizem que assim se explica que seu corpo, retornado ao estado fluídico,
pôde desaparecer do sepulcro, e foi com este mesmo corpo que ele se teria mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, um fato destes não é radicalmente impossível, segundo o que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria pelo menos inteiramente excepcional e em oposição formal com o caráter dos agêneres. A questão é, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou contraditada pelos fatos. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta dois períodos, aquele que precede e aquele que se segue de sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe, como nas condições comuns da vida. A partir do nascimento e até sua morte, tudo em seus atos, sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem são, nele, acidentais e nada têm de anormal, pois explicam-se pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diferentes graus em outros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico. A diferença entre estes dois estados é tão fundamentalmente traçada que não é possível assemelhá-las. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, as quais diferem essencialmente dos fluidos etéreos. A desorganização ali se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide seus tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém e a morte será a consequência, isto é, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida neles não repousa no funcionamento de órgãos especiais e neles não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante ou qualquer outro ali penetra como num vapor, sem lhe ocasionar lesão alguma. Eis porque os seres fluídicos, designados sob o nome de agêneres, não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou, inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre. Seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece sem deixar nenhum sinal, prova evidente de que esse corpo era de outra natureza que não aquele que pereceu sobre a cruz, de onde será forçoso concluir que se Jesus pôde morrer, é que tinha corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações nos tecidos orgânicos. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito, que não tem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria. Daí, será preciso igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, como não será possível duvidar-se, é que tinha um corpo material
de natureza idêntica à de todos nós. Aos fatos materiais se juntam considerações morais do mais alto poder. Se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimento que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples, quanto mais, e por mais forte razão, de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da sua posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultaria em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Jesus teve, pois, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalam sua vida. Esta ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível que desceu do céu no seio da Santa Virgem e não nascera dela. Que assim Jesus não era nascido, não sofrera e não morrera senão na aparência. Os apolinaristas foram anematizados no Concílio de Alexandria, no ano de 360. Igualmente, no ano de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Os docetas, que do grego dokain, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, tinham a mesma crença. Esta seita subsistiu os 3 primeiros séculos. E assim, Kardec nos faz compreender que Jesus realmente reencarnou num corpo de carne e de que vivenciou todas as vicissitudes que pode sofrer um corpo de carne, para nos exemplificar integralmente nesse sacrifício superior que fez para estar entre nós e mostrar que é possível, com a fé em Deus, de que somos filhos desse Deus, de que possuímos essa divindade, mesmo diante das dificuldades e provas que a vida se apresenta, superá-las todas, mostrar grandiosidade nos atos. Então, para nós espíritas, não há dúvida de que Jesus se reencarnou entre nós por tanto amor e passou pelas provas que o corpo físico, o corpo de carne passa,
para exemplificar que é possível passar pela vida do corpo buscando as melhores atitudes se estivermos afinados com Deus. Buscarmos essa fé sólida é o nosso caminho. Buscarmos os exemplos de Jesus para a nossa prática diária é o nosso caminho. Vimos através das descrições aqui dos milagres do Evangelho que nenhuma cura que Jesus ali apresentou para todos nós é impossível a nós de alcançarmos. Todos nós possuímos a natureza divina por sermos filhos desse Deus, como Jesus. E esse irmão maior, por tanto amor, veio entre nós reencarnar-se num corpo de carne para nos mostrar que sim, que é verdade. E para finalizar, eu peguei um trechinho aqui do livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, onde ele vai finalizar aqui para nós no capítulo 2, a ascendência do Evangelho, no item que fala sobre Jesus, para que a gente consolide ainda mais essa certeza dos ensinamentos de Jesus, do quanto precisamos nos inclinar por alcançar as virtudes do Cristo. Olha o que Emmanuel nos traz. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, toda da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por um tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão sobre ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel vem exortar a importância de Jesus. E nós já sabemos e já estudamos, até através do maravilhoso livro A Gênese de Kardec, que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Ele organizou todo o planeta para receber cada ser que aqui viesse a se desenvolver. Então, é agradecer a Deus mesmo a oportunidade que temos
de estarmos encarnados e sermos direcionados ao cristianismo primitivo, né? Ao cristianismo puro através da doutrina do Espiritismo, que vem resgatar essa natureza pura dos ensinamentos de Jesus e nos alertar do esforço que temos que fazer, sim, dia a dia, para combater em nós essas imperfeições morais que, né, são elas que nos fazem sofrer tanto. Porque se eu não me desvencilho do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, eu sofro demais no dia a dia, porque tudo o que o outro faz e que afeta esse meu orgulho, minha vaidade, me causa dor, me causa ofensa. Quando não utilizo ali os ensinamentos de Jesus na minha vida, em saber ser grata, em saber servir ao próximo, me deixando dominar assim pelo egoísmo, quanto a dor e sofrimento, quanto acorrentamento, nos preconceitos, na falta de tolerância a que eu me permito. E Jesus se encarnou entre nós para demonstrar exatamente o caminho, para demonstrar a verdade e a vida no seu sentido pleno. Então, todos nós, graças a Deus, ombro a ombro, na nossa casa, no nosso Centro União, viemos a cada encontro aprendendo, ouvindo esses ensinamentos através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, de todas as obras básicas de Kardec, codificadas ali para favorecer-nos o entendimento, o conhecimento de nós mesmos. Quanta gratidão! Então podemos sim, na hora da prova, na hora do desespero, elevar o pensamento a Deus e dizer: Deus Pai, me ajude, porque sei e sinto que sou seu filho, que sou sua filha e que podes me auxiliar. E nesse instante respirar fundo, acolhendo a prova ali, olhando para dentro de si, buscando os recursos que já temos recebido, lembrando das virtudes do Cristo, da paciência, da perseverança, da tolerância, da benevolência, da caridade. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, tão amoroso. Ainda não sabemos medir o tamanho do amor que Ele nos entrega, mas aos poucos haveremos de sentir essa alegria e fazer de cada dia de nossa vida um dia de superação e alegria, conscientes de que estamos de passagem aqui, mas não à toa, e sim para fazermos o melhor. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo por nós que nos fortaleça a fé, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados que passam pelas provas muito maiores do que as nossas, que possam todos eles sentir esse amor maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas,
Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre da prática e do pensamento de todo o mal. Uma boa tarde a todos vocês. Muita alegria, disposição e boa vontade no coração de cada um. E assim vamos seguindo.